Muito boa tarde, amigo equidófilo, tudo bom? Vou trazer para vocês hoje um vídeo que vai falar da maior orquídea do mundo. E você olhando essas duas plantinhas aqui na minha frente, você pode não acreditar. Estamos falando da Grammatophyllum. Essa aqui, por exemplo, é a Grammatophyllum speciosum. Eu tenho aqui também a Tiger Paw, perdão. São plantas que vegetam e crescem um absurdo. Eu vou falar para vocês um pouquinho sobre onde essa planta, a origem dessa planta, né? Então elas são plantas asiáticas, né? Normalmente elas vegetam em Nova Guiné, Filipinas, Bornéu, tá bom? E a Speciosum em si, que é uma planta muito confundida com a Ancélia africana. Inclusive, se vende tem uma espécie que é vendida, né, como Grammatophyllum, acho que é Grammatophyllum Speciosum african. E às vezes as pessoas têm essa confusão achando que ela vegeta na África. Apesar da Ancélia africana também crescer em grandes proporções, não se compara a essa miniatura que pode chegar até 2 toneladas. Para você ter uma ideia, ela chegou até os livros dos recordes, né, Guinness Book, e lá conta a história que numa apresentação dela, uma exposição que teve nos Estados Unidos, essa planta precisou ser levada por um guindaste, tinha cerca de 2,5 toneladas, tinha cerca de quase 60 hastes florais e quase 1.500 flores, só para você ter uma ideia do tamanho que é isso, tá? Onde ela vegeta, ela pode chegar até 6 metros de altura. Então quando você olha uma planta dessa daqui, você compra, você fala assim, vou colocar ali no meu cultivo. Então ela está aqui num vasinho pequenininho, só que você tem que pensar, porque daqui a 5 anos mais ou menos isso aqui vai tomar uma proporção muito grande. A vegetação dela aqui no Brasil, né, vamos falar aqui da minha região, a Speciosum é a primeira que eu estou possuindo, então ainda vou ver como que ela vai se desenvolver aqui. No Brasil ela cresceu aí, cerca de 3 metros, não passou disso, somente seu pseudobulbo, tá? Nos habitats naturais ela pode chegar a 6 metros, só os seus caules, tá? Esses pseudobulbos, na verdade, que são mais caneludos, diferente dos quais eu vou mostrar para você agora. Então, aqui eu falei da Speciosum e falei da Tiger Paw, tá? E vou mostrar para você a minha Scriptum variedade Citrinum. E aí vocês vão começar a entender um pouquinho do que eu tô falando. Facilmente essa planta já me esconde aqui atrás. E eu tô mostrando essa planta para você. Gostaria que a gente tentasse mostrar aqui as hastes florais que já estão chegando aqui. Tá vendo aqui, pessoal? Tem haste floral aqui. Tem uma haste floral vindo bem aqui. Veja se você consegue pegar aqui. E para minha surpresa, fui pegar aqui para fazer o vídeo para vocês, gente. Aqui atrás da planta, ela já está emitindo haste floral aqui e tem uma saindo aqui no meio. São vindo 4 hastes florais, né? Então, eu vou falar um pouquinho para vocês dessa espécie aqui, né? Porque tem a Scriptum, que eu vou mostrar para vocês também, e essa variedade, que é uma variedade. Essa aqui seria a Grammatophyllum Scriptum variedade Citrinum. Essa espécie, por exemplo, aliás, a Grammatophyllum em si, as pessoas acreditam que se trata as 3 mais conhecidas estão aqui nessa que eu vou apresentar para vocês, que seria a Scriptum variedade Citrinum e a Speciosum. Só que existe muitas outras, né? Grammatophyllum wallisii, Grammatophyllum elegans, Grammatophyllum, deixa eu ver se eu lembro, Marte, Grammatophyllum, são cerca de 10 a 15 espécies. A espécie Grammatophyllum divide esses gêneros, tá? Então, assim, uma planta muito legal de você ter, e eu vou falar, lógico, sobre o cultivo dela, tá? Dá para ter uma ideia, né? Essa daqui, diferente da Speciosum, tá vendo? A Speciosum tem essas parte mais caneluda. Essa aqui é um brotinho ainda, tá? É um broto bem pequeno que eu adquiri há pouco. E essa daqui já tem, você pode ver que ela já cresce com seus pseudobulbos ovoides, ok? São ovalados, né? E a mesma coisa acontece com essa maravilha aqui, gente.
E eu tenho um prazer enorme de estar mostrando para você essa planta com flores. É uma haste floral, né? Mas vale toda a beleza. As suas flores têm cerca de 4 centímetros mais ou menos. Chegar pertinho para que você possa ver as flores dela, tá? Essa aqui é uma única haste e aqui nós contemos nela cerca de quase 45 flores, tá? Então dá para você ter uma ideia aí do tamanho dessa gigante aqui, certo? Para poder falar um pouquinho do cultivo dessa planta, que é o idealismo desse vídeo, inclusive, não existe muitas literaturas tratando de como se deve cultivar, tipo de substrato, etc. Eu quero dizer para você o seguinte, é uma planta que vale muito a pena você ter na sua coleção por várias razões. Primeiro, ela tem uma folhagem muito bonita, ela cresce e fica esses vasos, né, sensacionais. Tá vendo? Conforme ela vai entorcerando, fica um vaso muito bonito de você ter. Então, sem flores, ela já chama muita atenção. Com flores, vocês podem tirar suas conclusões. E o cultivo dessa planta é muito simples. Inclusive, eu vou falar um pouquinho sobre substrato, porque essa planta leva, em alguns orquidários que vendem, aí você vai cruzar, por exemplo, um orquidário que vai dizer que ela é uma planta terrestre. Não que não seja, tá, gente? Ela gosta realmente de um local que seja... Ela dá muito em beira, né, de rio, lagoas, praias, cidades praianas. E são plantas que normalmente crescem também, se desenvolvem na terra, só que nunca enfiada lá embaixo na terra, tá? Elas crescem assim, como o substrato que eu estou usando aqui. Vou pedir por gentileza você chegar aqui, meu bem, para eu poder mostrar para o pessoal aqui. Vocês estão vendo aqui, ó, folhas, ó, tá vendo? Folhas, ó. Eu vou tirar aqui para vocês poderem ver o substrato que eu utilizo aqui, ó. Folhas, pinos, tá certo? E aqui no fundo eu misturo um pouco de terra, tá? Mas ela tem pinos, carvão, tá certo? E as suas raízes crescem aqui. Normalmente essa planta, ela desenvolve suas raízes, quando o sistema radicular dela está bem desenvolvido, as raízes crescem para cima. E isso tem um significado, é para segurar mais a umidade. Quando a planta tem essa... Você vai ver, por exemplo, em muitos vasos, você pode comprar um que vem assim, inclusive. Eu, quando tive essa primeira espécie aqui, a primeira vez que eu comprei uma delas e ela começou a soltar as raízes para fora, eu não conhecia a espécie, eu cheguei a cortar as raízes, gente. Porque eu achei, nossa, isso aqui tá tomando e tal. E lógico, depois era início de cultivo, depois que eu fui tomar conhecimento de que isso acontecia, porque o sistema radicular da planta funciona dessa forma, tanto para captar alimentação, certo? Do que vem do ar, como também para que mantenha a umidade. Então você deve ter em mente o seguinte, você pode usar, por exemplo, um substrato, a base do mix com um pouco de terra, areia grossa, tá certo? Você pode fazer esse tipo de substrato. Só que esse aqui, que tá aqui, que teve um desenvolvimento melhor do que o Scripton, é a sua variedade, eu plantei e falei inclusive a respeito disso, eu desmanchei um xaxim que minha mãe tinha, desmanchei e coloquei aqui nesse vaso, embaixo tá cheio de pedra, tá? E a planta simplesmente amou xaxim. E eu sei que xaxim hoje está um pouco difícil, mas talvez você tenha um vaso em casa para você desmanchar. E eu aconselho mesmo que você faça isso. No xaxim essa planta realmente é um espetáculo, ela se desenvolve melhor, tá? Então você pode usar, por exemplo, folhas secas como substrato também, como você pode ver aqui, tá? Uma mistura de terra com areia grossa, tá? Eu gosto de usar aqui aqueles cacos de telha, né? Que eu quebro, pico, uso muito em bonsai, para usar nesse tipo de substrato. Um conselho que eu vou dar sobre adubação: não coloque adubos em cima dessa parte da planta, tá? Por quê? Como as raízes dela pode crescer para cima, tá? Quando o sistema radicular dessa planta começa a gostar do local, ela ganha essa força, as raízes começam a crescer. E você queima as raízes da planta se você usar, por exemplo, um bocache, né, um adubo orgânico, jogando simplesmente o seu adubo com a colher no canto do vaso, por exemplo. Nesse vaso aqui, vou erguer de novo, ele é pesado, gente, mas eu vou mostrar para vocês, ó. Aqui eu possuo em sachê, tá? Sachêzinho, os adubos orgânicos nessa planta. Gosta muito, tá, de adubo orgânico, só que você deve ter esse cuidado. E você pode usar também adubação química, tá certo?
Inclusive, se você não tem uma noção de nada, tem um vídeo meu falando sobre isso, como você pode usar a adubação química, procura aí caso você tenha interesse. Essa planta aqui é uma planta muito fácil de cultivar, muito interessante de você possuir. A iluminação dela pode ser como uma das catleias. Agora, a preocupação que você tem que ver é que você viu nesse vídeo aqui. São plantas que crescem mesmo, tá? Essa planta está comigo, está indo para 3 anos. Eu acredito que quando completar 5 anos, né? E o que eu dou de conselho maior para você ainda é que no momento que você for fazer o plantio, utilize vasos realmente vazados como você viu essa planta aqui, tá? Quanto mais aerado for, melhor. Lembre-se que ela gosta de umidade, mas não de ficar encharcada. Então você pode sempre fazer uma rega de leve, mantendo sempre o substrato dessa planta úmida, tá? Que são as condições de vegetação dessa planta no seu habitat natural. Tudo bem? Inclusive aqui mesmo no Orquidário Nacional do Ibama teve também registros, né, de que houve florações. Se eu não estou enganado, foram 19 hastes florais, 400 flores que essa planta produziu aqui. Acho que no ano de 2010 a 2012, não sei direito o ano, mas essa planta também já, a Speciosum, né? No caso da Speciosum aqui. Então, o que você deve fazer, inclusive, um conselho que eu dou, porque ela cresce, realmente cresce muito, tá? Você, ao passar do tempo, eu vou mostrando essa planta para você. É interessante você tutoriar a planta com aquelas hastes, tá? Que você pode comprar um pedaço de bambu para não quebrar os seus pseudobulbos, tá? Uma outra grande vantagem dessa planta, se tratando da Speciosum, é que ela cresce e já vai emitindo novas brotações, tá? Ela dá cakes nos seus pseudobulbos. Ela produz muito cake, facinho de você produzir mudas também, tá? Então eu queria estar falando para você um pouquinho do cultivo dessa planta, que é magnífica. Eu aconselho muito que você tenha essa planta. É uma planta de muito fácil cultivo. A luz dela, como falei para vocês, pode ser de 50% cultivada ao lado das suas catleias, sempre com a preocupação de espaço, porque crescem e se desenvolvem. Muito comum acontecer, antes de você pode adquirir uma planta dessa aqui. Para encerrar, eu vou estar mostrando isso aqui para vocês. Dá uma olhada nessa folha aqui, mostra bem aqui, meu bem. Tá vendo? Toda amarelada, né? Começando a fungar. Deixei ela de propósito aqui para mostrar para vocês que os pseudobulbos traseiros dessa planta normalmente perdem as suas folhas, perdão, tá? Então você não se preocupe quando isso aqui ia começar a acontecer. É natural. Uma outra coisa que também é natural nessa planta é essas pontas pretas acontecer aqui, de ficar um pouquinho pintalgadas, tá? Porque como aqui não é de fazer muito frio, mas esse ano aqui nós tivemos um frio um pouco mais rigoroso, ela não sustenta esse frio, tá, gente? Então as suas folhas podem pintar devido ao excesso, muito frio, né? Uma temperatura muito baixa. Então ela gosta de calor, tá certo? Na região sul, você já vai ter que fazer uma adequação para poder cultivar essa planta. Acredito que você consiga também, tá certo? Então vou estar encerrando o vídeo aqui agora, mostrando para vocês umas belezinhas e vou falar para você o que vai vir na próxima quinta-feira. Essa aqui se trata de uma Cattleya gaskeliana cerulea. Eu queria estar compartilhando com você também, tá certo? Mostrar para você essa Lélia purpurata. Tá desabrochando aqui. Deixa eu ver o que eu tenho mais também. O pessoal me perguntou da braçávola. Eu falei no vídeo lá braçávola, mas não falei que era um híbrido, né? Se trata de um híbrido entre Cattleya bicolor e braçávola nodosa, tá? Perrine, perdão. Braçávola perrine e a Cattleya bicolor. Bicolor. Cattleya bicolor e braçávola perrine. E por último, essa lindeza dessa Cattleya schofieldiana. Aliás, porfilogrossa, tô com schofieldiana porque ela tá ali também. Mas eu vou mostrar para você o que vai vir no próximo vídeo. Fique ligado aí, nós vamos falar de Phalaenopsis. E eu vou tratar também de algumas espécies, vou falar para você de cultivo, vou fazer um dossiê sobre as Phalaenopsis. Se você não quer perder, quinta-feira que vem, tá certo? A gente se vê. Super beijo, obrigado, até lá.